Segundo dia da terceira edição do evento Two Reasons Do Us Part, temos a Josiana Andrade, graduada e mestra em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente doutoranda também em Filosofia também pela UFPEL. A Josiana não nos é estranha, é a sua segunda participação no evento. A primeira foi em 2021, na primeira edição, numa apresentação titulada O Drama da Ruptura de Si, presente no Tornar-se Esposa em Simone de Beauvoir. Uma pena a gente não ter essa fala online, mas felizmente a apresentação de hoje, assim como as anteriores e posteriores dessa terceira edição, ficarão disponíveis aqui no YouTube. Mas enfim, apesar de centrar a sua pesquisa no pensamento de Simone de Beauvoir, hoje a Josiana se propôs a falar sobre amor e emancipação, sobre a perspectiva socialista de Alexandra Kollontai. Obrigada, Josiana, por ter teu retorno, né, e a tua disponibilidade em contribuir nessa terceira edição do evento. E agora eu te passo a palavra. Obrigada. Gostaria primeiro de agradecer também pelo convite de participar na terceira edição desse evento, que é muito relevante para as pesquisas atuais e para compreendermos as nossas próprias relações com os outros em nossos tempos, tendo em vista a multiplicidade de relações do ponto de vista amoroso e sexual. Bem, eu preparei uma comunicação por escrita, então eu prefiro ler para evitar que eu não me perca no tempo, e então eu passo a leitura. O amor é um dos temas essenciais que constitui o pensamento político e moral de Alexandra Kollontai. No decorrer de sua trajetória, ela desenvolveu diversas descrições, análises e críticas acerca dele, considerando não somente a experiência vivida, mas também estudos teóricos e romances. Ao olhar respectivamente para a sua própria vida, reconheceu em sua autobiografia, escrita em 1926, quando tinha 54 anos, que, independentemente de quais outras tarefas havia realizado, estava perfeitamente claro para ela que a libertação completa da mulher trabalhadora e a criação das bases de uma nova moral sexual manter-se-iam para sempre como o alvo mais elevado de sua atividade e de sua vida. Esse alvo estava diretamente vinculado às formas de compreender e vivenciar o amor, especialmente das mulheres. Isso porque o amor para Alexandra Kollontai não se reduzia ao campo psicofisiológico, incluía também o campo social. A maneira como uma mulher e um homem amavam não era simplesmente uma questão de vida íntima e privada. Refletia e expressava também aspectos da moral dominante da época, compartilhada na vida social, pública e política, que prejudicava as mulheres e beneficiava os homens no geral. Essa moral, advinda, como veremos, de uma visão de mundo burguesa, atingia a sociedade como um todo, incluindo a classe trabalhadora e revolucionária. As formas de amar vinculadas a essa moral tornavam-se um problema político, o da crise sexual ou da crise no amor, que não pertencia exclusivamente à classe da burguesia, de modo que Kollontai buscou defender que era um problema que dizia respeito também à classe revolucionária e que, por consequência, o programa do Partido Comunista deveria considerar. Isto posto, no decorrer desta comunicação, buscaremos mostrar a forma ideal de compreender o amor segundo a perspectiva da pensadora russa que ela elaborara em seus escritos dos anos de 1910. Para isso, dividiremos o nosso estudo em duas partes. Na primeira, apresentaremos o diagnóstico kollontainiano sobre as relações amorosas de sua época, e na segunda, a sua resposta acerca dele. Vivendo em um período de transição, Kollontai descreveu a sua época como trágica, devido ao fato de que, diante de seus olhos, estava a acontecer a diluição dos valores antigos, e a busca ansiosa por se estabelecer novos ideais. Era, pois, uma época de esperança e de crise.
Dentre essas crises, situava-se a das relações amorosas entre os sexos, que constituía o problema da questão sexual, correlato à da questão da mulher, que eram, ao ver da autora, indissociáveis da questão de classe. Isso porque as relações entre os sexos e a elaboração de um código moral que as regulam foram, ao longo da história, um dos momentos constantes na luta social que influenciaram de modo fundamental o resultado dela. A fim de mostrar a relevância do tema, às e aos camaradas que compartilham da ideologia proletária, ela descreve o amor desde um ponto de vista histórico, enfatizando a passagem do código moral do feudalismo ao da sociedade burguesa, com foco na crise de seu tempo. É somente com o surgimento do código moral burguês, em contraposição ao da sociedade feudal, que se instituiu a fusão entre amor e matrimônio, que fez surgir posteriormente diferentes dramas. De modo breve, reconstruiremos aqui o seu argumento, sem o qual não poderíamos compreender em que consistiu a crise sexual de sua época e a resposta que ela vai dar para ela. Para a ideologia feudal, conforme pontuou, amor e matrimônio não podiam estar unidos, o que permitiu paradoxalmente a legitimidade do amor espiritual, o cavaleiresco, cuja valorização estava vinculada aos sentimentos de um cavaleiro pela mulher do outro, sentimentos que serviam de impulsos para realizações de façanhas valentes. Por impulsionar o cavaleiro a realizar atos considerados virtuosos a fim de conquistar a sua amada eleita, esse amor tinha um papel social no feudalismo. Seu fim não era a satisfação de desejos carnais, mas o exercício de atitudes elevadas ascéticas. Por isso, normalmente, a escolhida era a própria esposa do senhor feudal, porque quanto mais inacessível se achava a mulher escolhida, maior era o esforço realizado pelo cavaleiro. E, consequentemente, não era permitido que uma mulher solteira fosse objeto de adoração dos valentes cavaleiros, por mais alta que fosse a sua posição, já que poderia terminar em matrimônio, fazendo desaparecer o fator psicológico que impulsionava a atitude do cavaleiro, que tinha uma função social. Na sociedade feudal, daí, o amor era concebido como algo espiritual, purificado de tudo que fosse carnal. Se houvesse, porém, uma atração carnal da mulher diante do adultério, era permitido ao marido matá-la, ainda que existisse uma dissociação entre amor e casamento, amor e relação carnal. Contrapondo-se à ideia de que o amor seria somente espiritual e defendendo que podia ser também carnal, a ideologia burguesa tornou legítima a associação entre amor e casamento. E na medida em que foi se consolidando, o código moral burguês tornou o amor a base do matrimônio. A diferença da sociedade feudal, cuja economia era coletiva e a vontade individual não poderia se sobressair diante da tradição familiar da nobreza, a sociedade burguesa forjou novas condições para se pensar a família, que não se basearia mais na posse de riquezas patrimoniais, e sim na acumulação de capital. A família, como pontuou Kollontai, convertia-se em guardiã viva das riquezas acumuladas, mas para que esta acumulação se realizasse o mais rápido possível, era importante para a classe burguesa que os bens adquiridos pelo marido ou pelo pai fossem gastos com economia de um modo inteligente, a fim de não os desperdiçar. Era, pois, necessário que a mulher fosse, além disso, uma boa dona de casa, amiga e auxiliar do marido. Contudo, ao associar por interesse econômico o amor ao matrimônio, o código moral da burguesia o fez de modo absoluto. Se antes no feudalismo amor e matrimônio eram coisas distintas, agora o amor, em sentido legítimo, só seria possível se fosse dentro do matrimônio. Fora deste, tanto em sua forma espiritual quanto em sua forma carnal, ele passou a ser concebido como algo imoral. Sendo assim, ao descrever o amor e o código moral que o regularia desde um ponto de vista histórico, Kollontai, por um lado, explicita-nos que esse código se modifica conforme cada sociedade e seu sistema econômico, cuja consequência primeira é a de que as relações sexuais não são apenas problemas privados, mas interessam e influenciam social, política e economicamente uma sociedade de um jeito que seria impossível pensar a luta de classes ignorando-as. E, por outro lado, que, por se modificar conforme cada sistema,
essa moral está passível de ser questionada e superada, dependendo do sistema econômico que se estabelecer. Então, para compreender as variáveis da crise sexual de seu tempo, ela descreveu de um modo minucioso o amor segundo a burguesia e suas consequências. Tendo explicitado como ele surgiu e qual a sua finalidade, podemos agora, seguindo seus movimentos, evidenciar os princípios que o sustentam. A partir de um estudo acerca da crise sexual, Kollontai afirma que o matrimônio legal seria fundado em dois princípios, que, segundo ela, seriam falsos: o da indissolubilidade e o da propriedade de posse absoluta de um dos cônjuges por outro. O primeiro, o da indissolubilidade, seria falso porque estaria em contradição com a própria condição humana, que tem como inerente a possibilidade de se modificar, sugerindo um absurdo: que o ser humano encontre sua felicidade na primeira escolha, que não se equivoque, porque não haverá opção para dizer não depois de se ter dito sim. Isso se torna mais absurdo ainda, diz ela, se leva em conta que a maioria dos casamentos se realizam às cegas, isto é, as duas partes, o homem e a mulher, só têm uma ideia confusa uma da outra. O segundo princípio, o da posse absoluta de um dos cônjuges por outro, seria falso porque ignora a multiplicidade do eu. A ideia de posse absoluta, conforme a autora, não deixa livre o eu. Não há momento de solidão para a própria vontade, e se a isto se acrescenta a coação exercida pela dependência econômica, já não fica nem sequer um pequeno recanto para si próprio. E com ela vem também a ilusão de que é possível possuir o outro como se ele fosse uma pura exterioridade, como se não tivesse uma subjetividade. E isso se torna mais problemático ainda na medida que o matrimônio legal não está preocupado sobre o que se passa nos espíritos e nos corações, mas tão somente visa regular uma forma exterior cujo valor está vinculado com o sistema socioeconômico. Por essa razão, de acordo com Kollontai, o matrimônio em tais termos seria nocivo para a alma humana. Os dois princípios referidos exigem poucos esforços psíquicos para conservar o amor de companheiro de vida, porquanto está ligado a ele indissoluvelmente por correntes exteriores, e ao invés de por laços íntimos. Acontece, diagnostica Kollontai, que a ideia de propriedade privada, de posse absoluta, além de um princípio do matrimônio legal, converteu-se em um aspecto orgânico da mentalidade humana de seu tempo, cuja moral dominante foi marcada pelo culto do eu. Ela ultrapassara os limites do casamento, infiltrando-se até mesmo na relação amorosa que se pretendia livre. Essa ideia, do modo que foi cultivada pela ideologia burguesa e que continuou se desenvolvendo, não se satisfazia em possuir apenas o outro fisicamente. Queria mais. Queria possuir o mundo espiritual e íntimo da pessoa amada. E por isso, ela se diferencia, por exemplo, da ideia de posse do seu feudal em relação à sua esposa, pelo fato de que este exigia somente uma fidelidade fisiológica, permitindo que o seu espírito fosse seu. O indivíduo com a mentalidade burguesa, transcendendo isso, visa possuir o outro por completo, reivindicando o direito à exclusividade. E junto a isso está presente a solidão da alma, fruto também da moral individualista. Nós, escreve a autora, pessoas do século da propriedade privada capitalistas, das dramáticas contradições de classe da moral individualista, ainda vivemos e pensamos sobre o grave signo da solidão de alma inacabável. Ela continua em uma outra passagem. Nós, individualistas, com a alma embrutecida no eterno culto ao próprio ego, imaginamos que a maior felicidade, a sensação do grande amor que preenche a nós mesmos e aos seres próximos, pode ser tomada sem se dar em troca os tesouros de nossa própria alma. E ainda numa outra, para rechaçar o fantasma da solidão, sempre vigilante sobre nós, invadimos a alma do ser amado e exigimos os nossos direitos sobre os segredos de seu eu espiritual com crueldade e indelicadeza, incompreensíveis para a humanidade futura. Em tais excertos, podemos compreender que, ao referir a si e aos seus companheiros e companheiras como individualistas, Kollontai explicita que a moralidade burguesa se constituiu como uma mentalidade na estrutura interna da pessoa humana
que reflete a estrutura externa que poderia se identificar em suas atitudes no que concerne às relações amorosas. Mesmo sendo politicamente socialista, um camarada ou uma camarada, ao se relacionar amorosamente com uma outra pessoa, poderia expressar ainda os valores da moral burguesa, o que permitiu caracterizar a crise sexual de sua época. Com isso, ela chega à tese de que a crise sexual de sua época poderia ser descrita a partir de 3 elementos. Primeiro, o egocentrismo extremo. Segundo, a ideia de propriedade da pessoa amada. E terceiro, a suposição de uma desigualdade e valor distinto dos dois sexos em todas as áreas e esferas da vida. A respeito do primeiro e do segundo, pensamos que já desenvolvemos o suficiente para trazermos o terceiro elemento para a nossa discussão. Essa suposição de uma desigualdade natural entre os sexos, reconhece ela, não é algo específico da ideologia burguesa, mas foi agravada por ela ao moralizar somente do ponto de vista formal, legal e exterior o amor espiritual e carnal. Ao se apropriar dessa suposição, a moral burguesa se define como dupla, isto é, uma mesma ação é julgada de maneira diferente dependendo do sexo que a realiza. No caso, a mulher tende a ser julgada negativamente se comporta da mesma maneira que um homem. Esse critério duplo de julgamento, para Kollontai, estaria vinculada ao ressentimento da moral burguesa em relação à mulher, que deixou o lar sagrado para habitar o mundo do trabalho. Esse critério, tal como a ideia de posse absoluta, também teria entrado de modo orgânico na mentalidade das pessoas, haja vista os anos de cultivo. Estamos acostumados a avaliar a mulher não como uma personalidade com qualidades e defeitos individuais, não relacionados às suas vivências psicofisiológicas, mas apenas como um apêndice do homem, escreve ela. O homem, o marido ou o namorado, continua, lança sua luz sobre a mulher. Ainda entendemos que é ele e não ela quem define a imagem moral e espiritual da mulher. No pronunciamento da sentença social, a personalidade do homem é antecipadamente separada de sua conduta na esfera sexual. Já a personalidade da mulher é avaliada em ligação estreita com a sua vida sexual. Podemos compreender, à luz disso, que a crise sexual foi acarretada não somente pelas relações socioeconômicas externas, mas também pela mentalidade cultivada pela moral burguesa, cujos princípios principais, como vimos, são o culto ao próprio ego, a posse absoluta do outro e a desigualdade valorativa entre homem e mulher. Como resposta lógica, Kollontai reconhece que essa crise não poderia ser resolvida somente com a modificação das relações socioeconômicas. Seria necessário também uma reeducação radical da mentalidade humana. Esse diagnóstico e princípio de resposta kollontaiano pode ser encontrado de forma didática em seu conto Irmãs. Nele, ela narra a história de um casal revolucionário em que o homem, ao ter ascendido socialmente, haja vista das modificações das condições de vida, começa a se comportar no que concerne às relações sexuais como um burguês. Ele começa a exigir de sua mulher, que a princípio era sua companheira de vida e de luta, um comportamento doméstico, já que agora ele teria condições materiais de sustentá-las. Sem considerar a existência do espírito da mulher, ele a reduz a um corpo físico. O que o conduziu a querer usufruir também da prostituição, que é um dos males agravados pelo sistema capitalista, em que as mais prejudicadas seriam as mulheres pobres. Aqui podemos compreender que, sem reconhecer a mulher como uma companheira, o homem, mesmo aderindo a ideais comunistas, trata ainda como um objeto de compra e venda, na primeira oportunidade que tiver. Por essa razão, Kollontai, ao trazer desde um ponto de vista histórico e moral o problema do amor, e por sua vez das relações sexuais, sugere que o ideal comunista da emancipação humana só seria realizável quando os homens e as mulheres reeducassem as suas mentalidades no que concerne aqueles princípios que se tornaram orgânicos, o da posse e o da desigualdade entre os sexos. Nesse caso, o ideal seria pensar, consequentemente, uma nova moral que fosse coerente com os princípios comunistas, com a ideologia proletária. Kollontai assumiu para si essa tarefa de pensar uma nova moral, em que o problema do amor aparece como um dos elementos essenciais. Ao pensar essa nova moral, Kollontai o fez a partir dos princípios constituintes da ideologia proletária que visam a emancipação humana.
Segundo ela, os princípios da posse e da desigualdade entre os membros de uma mesma classe seriam contraditórios com o princípio essencial da ideologia proletária, o da camarandagem. Consequentemente, para aderir a essa moral coerente com a ideologia proletária, as e os camaradas precisariam reconhecer que as ideias de submissão e clausuramento da mulher no lar seriam contraditórias com seus ideais. Portanto, a nova moral questionaria o ideal burguês de família fundamentada na propriedade privada e, por consequência, na relação monogâmica indissolúvel que prejudicaria especialmente a mulher. A partir disso, Kollontai propõe os princípios para uma moral proletária que seriam a liberdade, igualdade totais por um lado e a verdadeira solidariedade camaradesca por outro. Tais princípios regulariam também o conceito ideal de amor segundo a ideologia proletária. Esse ideal seria a de um amor livre. A fórmula amor livre, Kollontai se apropriou a partir das discussões da época, em que a própria concepção do que seria um amor livre estava em disputa. Sem concordar inteiramente com as feministas burguesas de esquerda e com as anarquistas, Kollontai defende que o amor livre só seria inteiramente possível quando houvesse uma modificação das condições socioeconômicas que estruturam a sociedade. Na sociedade burguesa capitalista, o amor livre só seria possível para aquelas e aqueles que possuem uma independência econômica, ao passo que, em uma sociedade comunista, seria uma possibilidade para todas as pessoas. Isso, é claro, não diminui a importância do amor livre enquanto ideal no seio da sociedade burguesa, tendo em conta que ele permite uma libertação moral, ainda que limitada, da mulher e do homem. O amor livre, segundo a perspectiva de Kollontai, seria um amor que não teria como fundamento, regras formais, exteriores e interesses econômicos. Seria um amor cujo fundamento é o próprio amar. E amar, segundo a autora, é uma multiplicidade que não permite ao ser humano fixar de antemão os seus limites formais. Ao estabelecer o ideal do amor livre, à luz da moral proletária, Kollontai não visa, pois, definir como um ser humano deveria amar, e sim criar as condições materiais e espirituais que permitiriam a efetividade do amor, do ato de amar livremente, que teriam como princípios a liberdade, a igualdade e a camaradagem. Seu objetivo era o de que o amor não fosse visto como um acontecimento excepcional que entraria em conflito com as atividades cotidianas e coletivas dos seres humanos, mas uma parte integrante na totalidade de seus objetivos vitais. O amor teria, com isso, uma importância social por potencializar a vitalidade. Esse amor não seria aquele que busca devorar o eu da pessoa amada, mas, ao contrário, que potencializaria a sua própria vitalidade. O amor, devorador, ciumento e exclusivo, seria aquele regido pelos ideais cultivados pela ideologia burguesa, que reduziu as próprias potencialidades humanas de amar ao tê-lo reduzido a um ambiente fechado e isolado do mundo, negando a própria multiplicidade que é própria do amor. Ao invés de negar essa multiplicidade, o amor proletário, cuja essência seria a camaradagem e a emancipação humana, o assumiria. O que conduziu Kollontai a pensar de uma forma análoga aos ideólogos do amor cavalheiresco, que o amor livre poderia impulsionar os seres humanos a manifestarem valores necessários para o estabelecimento da nova cultura da camaradagem, tais como a sensibilidade, a delicadeza e o desejo de ser útil aos outros. A seu ver, não deveria importar para o proletário os matizes e sentimentos predominantes no amor. O proletariado se sentiria indiferente diante dos delicados tons do complexo amoroso, diante das incendiárias cores da paixão ou da harmonia do espírito. O que lhe interessaria é que em todas as manifestações e sentimentos de amor existissem os elementos psíquicos que desenvolvessem o sentimento de camaradagem. O amor livre, nesse caso, não conduziria necessariamente ao poliamor ou à não monogamia como um princípio, apesar de questionar a monogamia indissolúvel conforme foi postulado pela moral burguesa. Sendo assim, o ideal do amor camaradagem, forjado pela
ideologia proletária para substituir o absorvente e exclusivo amor conjugal da moral burguesa estaria, segundo a autora, fundado no reconhecimento de direitos recíprocos, na arte de saber respeitar, inclusive no amor romântico, a personalidade do outro, no firme apoio mútuo e na comunidade de aspirações coletivas. No entanto, Kollontai reconhecia também que eles se encontravam numa encruzilhada em que se chocavam duas culturas, a burguesa e a proletária. Em tal contexto de transição, na qual essas duas visões de mundo lutavam, seria necessário pensar meios de experienciar o ideal do amor livre conforme a moral proletária, à época em desenvolvimento. Para isso, ela sugeriu que alguns postulados aos quais as camaradas e os camaradas poderiam tentar aderir, que eram, primeiro, reconhecer as relações mútuas a fim de negar a autossuficiência masculina e a servil submissão da individualidade da mulher ao amor. Segundo, reconhecer mútuo e recíproco dos seus direitos, sem a pretensão de posse absoluta do coração e da alma do ser amado, a fim de fazer desaparecer o sentimento de propriedade fomentado pela civilização burguesa. E terceiro, estimular a sensibilidade fraternal, visando a compreensão do ser da pessoa amada, a fim de negar a ideia de que somente a mulher possuiria o amor via sensibilidade. Além disso, a pensadora russa pontuou diante do possível questionamento: libertamos o amor das correntes da moral burguesa, mas será que não lhe criamos outras que, ao não aceitar a moral da ideologia burguesa, a ideologia proletária acabaria criando inevitavelmente a sua própria moral? E ainda explicitou com lucidez que não se poderia ignorar que no futuro poderia surgir formas de amor que para as pessoas de seu tempo seriam inimagináveis. E ela não estava errada. Diante desse breve estudo, por fim, podemos dizer, apesar de ainda vivermos em uma sociedade capitalista, que as ideias de Kollontai do início do século passado, no que concerne tanto ao seu diagnóstico sobre a crise sexual, quanto aos seus ideais propostos a respeito do amor, permanecem válidas. Ao posicionar o amor como elemento essencial em sua moral, ela possibilita pensarmos o tema do amor livre nas relações humanas atuais, sem cairmos nas armadilhas do neoliberalismo. Ela dizia que sua época era talvez a época da solidão, da crise do amor, porque as mulheres ainda estavam aprendendo a conciliar o amor e o trabalho, ao passo que os homens ainda estavam aprendendo a enxergar na mulher um sujeito ao invés de um objeto de compra e venda. Se ela conhecesse o nosso tempo, argumentaria talvez que essa crise só se agravou. Kollontai, por conciliar o movimento de libertação das mulheres com a ideologia proletária, torna possível pensarmos relações amorosas em que o ideal de emancipação humana não é perdido de vista. Essa emancipação depende não somente de condições materiais exteriores, mas também de uma disposição do indivíduo de querer reeducar sua própria mentalidade. É por meio do tema do amor, a nosso ver, que a política encontra a moralidade em seu pensamento. O privado não é independente do público e do político, e a política não é autossuficiente para pensarmos a emancipação humana. É necessária também uma moral. Amar não é somente um sentir, é também um modo de expressar uma visão de mundo, um conjunto de valores. É isso. Obrigada. Obrigada, Josiana. Agora a gente pode abrir para perguntas, né? A gente já tem uma pergunta ali no chat, mas eu tenho um comentário, eu achei muito interessante que a Alexandra foge de um sentido necessário poligâmico ou não monogâmico das relações, né? Em que esse amor livre que ela está se propondo não é justamente sair de morais burguesas, mas não implicando necessariamente numa poligamia ou num amor livre, enfim, como a gente conhece nos moldes atuais, né? Eu que sou uma monogâmica, fico feliz em ser respaldada pela Alexandra, que eu não conhecia, na verdade, mas agora eu vou lê-la para poder ser uma socialista muito bem fundada, monogâmica.
Fico feliz. Acho bem interessante que esse ponto específico tenha te chamado a atenção, e eu acho que vai chamar a atenção de muitas pessoas também, devido a esse fato que ela não associa diretamente o amor livre ao poliamor, como a gente pensa hoje, a maioria das vezes, o amor livre, né? E isso tem a ver com a questão que ela associou à ideologia proletária. Então, a base materialista é necessária no amor livre. Então, enquanto houver uma desigualdade de gênero e uma desigualdade de classe, para ela o amor livre é um ideal. E eu acho que o amor livre associado ao poliamor tem muito também com a questão até que ponto o próprio capitalismo não se apropriou da tese do amor livre, em que o amor livre foi muito mais associado hoje em sentido comum, a uma ausência de responsabilidade com uma outra pessoa, do que a uma responsabilidade de se estabelecer vínculos. Para Kollontai, o amor livre tem mais a ver com o contrato interno que as próprias pessoas que estão nessa relação vão estabelecer. O que ela está questionando de fato é que nenhuma relação amorosa ela não deveria se fundamentar por regras exteriores, já previamente estabelecida. Tipo, há formas de amar que a gente ainda não conhece e que todas essas formas seriam legítimas se seguissem, se respeitassem os princípios que ela elencou, né, da igualdade, liberdade e camaradagem. Legal. Eu vou agora partir aqui para uma pergunta do professor Eduardo, o organizador desse evento. Na análise de Kollontai da moral burguesa, podemos afirmar que há uma relação interna entre a posse absoluta do outro e a limitação das mulheres ao espaço doméstico? Totalmente, com certeza. E é exatamente isso que ela vai pontuar para trazer, né, o movimento comunista para fazer diálogo com o movimento de libertação das mulheres. Porque, a princípio, quando ela trouxe essa questão do problema da crise sexual e também a questão do problema da mulher, o partido não quis, teve muita relutância assim, para acolher, né, a proposta dela. Então, ela vai mostrar como que o conceito de posse, advindo originalmente do casamento formal, e depois isso se converteu em um aspecto orgânico da mentalidade humana, e vai influenciar no modo como se estabeleceu as relações socioeconômicas, em que a mulher, limitada ao espaço doméstico, é uma peça essencial para que ele desse certo. Então, a mulher ela é um trabalho essencial para que a economia burguesa tenha uma estabilidade. Então, ao questionar a noção de família burguesa, ela também está questionando a própria estabilidade do sistema capitalista da época, em que a mulher no lar era uma peça essencial porque é um trabalho não pago. Então, eles estão enriquecendo sem pagar também a mulher. Então, ela tinha muitas clarezas nesse ponto, e que, aos poucos, ela convenceu muitos camaradas do partido a acolher a tese da emancipação da mulher, em que ela torna necessária essa tese, tipo, chegando a defender que não vai haver revolução se não houver uma assunção total do movimento das mulheres, em que haveria uma diferenciação, é claro, do movimento das feministas burguesas, porque elas estavam preocupadas somente em modificar alguns aspectos da estrutura que já estava dada, enquanto que o movimento comunista tinha o ideal de questionar a própria estrutura, ele quer modificar as causas que originam essa desigualdade da mulher, mas aí ela não compartilha inteiramente da ideia do Marx, né, ou de alguns outros socialistas, de que a luta de classe seria suficiente para chegar a acabar com a desigualdade entre homens e mulheres. É necessário já assumir de antemão essa desigualdade e tentar modificar isso já por meio da revolução nos costumes, e que ela vai também defender. A revolução passado e futuro, passado, presente e futuro para ela também estão entrelaçados. E por isso que ela fala, é um exercício de valores. Então, a gente precisa pensar relações ideais e tentar, por mais difícil que seja, colocar em prática esses valores. Tipo, se a gente tem a tendência a querer tomar o outro como posse num relacionamento amoroso,
no mínimo, colocar a dúvida. Por que a gente faz isso? Então, a Kolontai está trazendo isso também, assim, porque isso vai ter impactos socioeconômicos. A monogamia, conforme ela vai trazer, tem impactos socioeconômicos e que oprime especialmente as mulheres, porque elas não poderiam, não havia ainda o divórcio, apesar de depois com o Lênin eles vão permitir o divórcio, a mulher é completamente oprimida e confinada ao lar. Ótimo. Mais uma do professor. Então, o lema dos anos 60, o pessoal político, já está na Kolontai com toda força? Eu tendo a afirmar também que sim, porque ela exatamente esse é o ponto, né? Porque ela está tentando convencer os comunistas a assumir o movimento das mulheres. Então, ela quer mostrar que tudo aquilo que eles estavam falando, que era um problema pessoal, de ordem íntima, que não interessaria a coletividade, é também um problema da coletividade, é um problema político, social, porque a forma como se estrutura as relações amorosas, elas estão vinculadas diretamente como se estabeleceu isso de antemão, ali na forma exterior, na forma social e coletiva. Então, por mais íntima e singular que as pessoas se sentissem ao vivenciar a relação privada, essa relação era genérica porque ela acontecia em outros lugares também, do ponto de vista formal e exterior. Então, eu acho que sim, e isso é até um ponto positivo para mostrar como que a Kollontai é extremamente atual e ela antecipou muitas teses feministas em que ela não acabou não sendo reconhecida, assim, tipo, no Brasil a gente não tem muita a tradição de estudar o movimento feminista russo, que, a meu ver, é um dos mais interessantes, assim, ele é o que explorou muitas teses, tendo em vista a experiência da União Soviética, em que houve o questionamento da ideia de família burguesa, em que o divórcio foi assumido, a ideia de que as mulheres deveriam ser também uma força de trabalho e se relacionar publicamente com os homens com igualdade de direitos. Também houve essa experimentação e isso permitiu ela ver outros problemas, né? De como homens de esquerda também podem ser compartilhar de valores que oprimem as mulheres do ponto de vista moral. Então, assim, não é possível pensar uma política inteiramente autossuficiente. A gente precisa também pensar valores morais que estão regulando ali a maneira como as pessoas estão se relacionando politicamente. Então, o amor, nesse caso, também seria político. Isso vem de encontro com a próxima pergunta, de jornal filosófico. Na visão de vocês, por que a Kollontai ainda tem pouca influência teórica entre os marxistas? Bem, eu não saberia responder essa pergunta, ela é bastante interessante, porque eu não estudo especificamente o Kollontai, né? E apesar de ter muita simpatia, estudar bastante as teorias marxistas, eu acho que eu não tenho ainda respaldo para responder esse tipo de pergunta que envolveria saber nuances, mas eu tenho uma hipótese que eu acho que é uma questão de método, né, que foi a que eu utilizei também com a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, todo mundo sabe muito sobre a Simone de Beauvoir do ponto de vista feminista, mas do ponto de vista da teoria fenomenológica ou existencialista, puramente filosófica, a Simone de Beauvoir ela não é utilizada, ela não teve tanta influência nesses movimentos que até hoje a gente estuda da fenomenologia ou do existencialismo. Talvez o fato de ela ser mulher possa ter sim influenciado, porque até hoje muitos marxistas, quando vão falar do tema do feminismo marxista ou do feminismo socialista, vão direto a Marx, a Engels, a Bebel. Então, assim, tem essa questão, né, de que a palavra do homem ainda vale mais do que a da mulher. E isso entra no próprio diagnóstico que a Kollontai fez, que é a dupla moral. A partir do momento em que a mulher sai do lar e habita o mundo, e ela começa também a trabalhar, ela começa a se relacionar, há um ressentimento da moral burguesa em que ela se torna dupla. Então, por mais que a mulher se comporte como um homem, ela vai ser julgada como se fosse uma mulher. Então, o que um homem a maneira como um homem se comporta, ele não vai ser julgado de uma maneira moralizante, moralista. A mulher vai.
Então, assim, ela está mostrando aqui que, por mais que a mulher está começando a habitar o mundo público, social e político, ela ainda não foi aceita nesse meio. E o mundo intelectual faz parte desse mundo social, público e político, em que a gente está em eternas disputas. Faz bastante parte, na verdade, né? Eu acho que é uma das coisas que mais influenciam o mundo intelectual, né? Eu acho que o professor respondeu aqui. A rigor, nem a Kollontai, entre os socialistas, nem a EMA, entre os anarquistas, conseguiram colocar a questão do amor livre e da emancipação da mulher no centro das pautas da esquerda. Talvez Com isso. certeza. Uhum. Bom, Concordo. a gente não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu agradeço a ti, Josiana, de novo, pelo teu retorno, pela tua fala de hoje, muito proveitosa. E que a próxima edição do evento também possa estar aqui, né, com a gente. E que eu também esteja. Eu que agradeço profundamente, assim, é sempre um prazer poder compartilhar e conversar sobre esses temas super atuais e que interessam em alguma medida a todos os seres humanos, né? Porque se há uma coisa que é universal, por mais singular que seja a experiência, né? É o amor e eu acho que esse é o tema, assim, que dá muito trabalho de se pensar, mas que qualquer pessoa, em alguma medida, toca nisso. Certo. Obrigada de novo, então. E às 15h30, se eu não me engano, a gente volta aqui com outra apresentação. Até lá. Até, tchau. Tchau, tchau.